Nós te adoramos, Senhor. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, todo louvor. Nós te adoramos, Deus. Deixamos tudo lá fora, tudo que ficou para trás, para te adorar. Receba o nosso melhor louvor, receba a nossa adoração. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Bem, irmãos, nós estamos nesse mês sobre um tema muito importante, que é o princípio de honra. E eu espero que vocês entendam a profundidade dessa palavra, desse título, que é honra. E quando eu recebi a mensagem para eu ministrar, algo veio ao meu coração. E aqueles que me conhecem um pouco sabem que eu não gosto de exposição. Eu sou uma pessoa que sequer tem rede social. Eu tenho um Instagram porque eu fui obrigado no meu serviço e hoje eu estou batendo a casa de umas 10 pessoas me seguindo, para vocês verem como eu gosto de exposição. E tudo aquilo que eu faço, eu tenho um maior cuidado para saber se é algo que é de mim mesmo ou se é algo que vem de uma direção do Senhor. Existem momentos que nós somos levados a fazer algo, a honrar a vida de pessoas, que é no particular, é entre você e Deus e a pessoa. Porque nós não precisamos de exposição, não precisamos mostrar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Mas também eu entendo que existe um momento que algo tem que ser público. Assim como um casamento, ele é realizado na presença de testemunhas e publicamente, para oficializar aquele ato. E quando isso veio ao meu coração, eu relutei alguns momentos, e eu peço perdão para o pastor de estar fugindo um pouco da liturgia do culto, mas está dentro do tema. E quando isso veio ao meu coração, eu fiquei questionando, será que é isso mesmo? E aquilo começou a arder no meu coração. E eu queria, antes de começar a nossa ministração, eu queria ler um tema com vocês que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 17. Pode colocar na NVT, por favor? Aleluia. Eu vou lendo aqui na minha versão, só para a gente ganhar tempo, que diz assim, está escrito no verso 17 de 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Em outras versões falam em receber dupla honra. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não que pessoas aqui sejam mais ou menos que outras, mas nós estamos sob a direção de uma pessoa que está sob a proteção de Deus, assim como nós também, que é o nosso pastor. Pastor, nessa manhã eu queria deixar registrado publicamente a minha honra ao Senhor. A palavra honra, no grego, ela quer dizer fixar um valor. Entendam, não é fixar um preço, é fixar um valor. E eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, pela minha família, pelas conversas que nós temos, orientações, conselhos. Sabe, pastor, muitas das vezes a gente quer ir por algum caminho, mas eu sei que o Senhor é direcionado para nos guiar também. Tudo que o Senhor faz é sob a direção do Senhor. Eu sei que o Senhor não faz nada pelas próprias mãos.
E eu sei que nessa caminhada, às vezes nós encontramos vários tipos de pessoas. E isso me fez lembrar da passagem que fala sobre José. José, quando ele compartilhou o seu sonho com seus irmãos, os seus irmãos tiveram ciúme teve ciúme dele. Os seus irmãos o jogaram num buraco, o venderam como escravo, ele foi traído. Mas sabe, pastor, ainda que a gente possa ter esse tipo de pessoas no nosso caminho, sempre haverá um Deus que irá honrar o Senhor. No momento certo, eu sei que ele já tem honrado o Senhor, mas chegará um tempo onde a sua vida será muito mais honrada do que isso. Sabe, não importa aqueles que tentam se colocar contra aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. É Deus quem te sustenta. É Deus quem tem guardado a sua vida. E eu sei que no momento exato o Senhor será exaltado de uma maneira sobrenatural. Amém? E eu quero dar um abraço no Senhor. Sabe, pastor? A honra, ela não tem nada a ver com dinheiro. A honra não trata-se de dinheiro. Talvez se eu chegasse aqui e desse 10 mil reais para o pastor, seria bom, né? Se eu tivesse condições de fazer isso, seria bom. Mas para que vocês entendam, a gente honrar uma pessoa não se trata apenas de dinheiro ou de palavras. Se trata de atitudes. Sabe, às vezes eu posso... E honra e respeito, elas andam lado a lado. Às vezes eu posso respeitar uma pessoa, mas não honrá-la. Mas eu nunca posso honrá-la sem respeitá-la. Vocês entendem isso? Então, eu sei que o Senhor, Ele tem falado conosco nesse mês de janeiro. Sei que está começando. E comece de uma forma diferente. Comece de uma forma sobrenatural. Não espere que ministros subam aqui para falar para vocês, saiam do seu lugar e cumprimente seu irmão. Chegue na igreja e já cumprimente seu irmão. Nós não precisamos ser impulsionados a fazer alguma coisa sobre o comando de um ministro que está aqui. Sabemos que os ministros que aqui sobem, eles são direcionados. Mas muitas das vezes tem coisas que dependem única e exclusivamente de nós. Não fique limitado no seu lugar, deixe a timidez de lado, não se baseie nisso. Honre, quando você sentir no seu coração, honre as pessoas. E o honrar não é apenas com dinheiro. Honrar você trazer uma palavra para aquela pessoa, sabe? E como é bom a gente sentir isso. Como eu falei, eu relutei por algum tempo. Mas eu sei que aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, aquilo que nós semeamos nessa terra, nós vamos colher. Ao passo que se a gente resistir aos direcionamentos de Deus, nós reteremos aquilo que nós temos para receber do Senhor. Amém? Então nós vamos entrar agora para a ministração. E eu quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 10. Amém? Irmãos, sabemos que Deus usa as pessoas da forma como Ele quer. E cada um que aqui sobe é direcionado de uma forma. Muitas das vezes as minhas ministrações são muito mais tranquilas. Nós vemos aqui o pastor Roberto, que agora subiu aqui há pouco, né, e já colocou fogo na igreja. Mas saiba que Deus, Ele usa as pessoas da maneira que Ele quer. E não existe diferença. E no domingo passado, ele trouxe uma chave bastante importante, que ele falava que aqui parece que as pessoas comeram bastante sal, né? E tem vontade de tomar muita água, e toda hora vai tomar água, e toda hora vai no banheiro. E mandou desligar o telefone e colocar no modo avião. Sabe, irmãos, que por mais que ele tenha falado isso de uma forma descontraída, de uma forma até cômica, né, pastor, se assim me permite dizer, isso é uma verdade. Porque
quando nós entendermos de uma forma bem profunda o tema honra, nós vamos entender que quando nós nos distraímos com o celular, quando nós ficamos saindo toda hora do nosso lugar para ir tomar água, para ir ao banheiro, vocês não estão, ou nós não estamos desonrando o ministro que aqui está. Nós estamos desonrando a palavra do Senhor. Então entendam, nós passamos o quê? 2 horas nesse lugar. Será que em 2 horas nós não podemos nos desligar de tudo aquilo que ficou lá atrás? Sabemos que existem coisas pontuais que de repente é urgente, eu preciso estar conectado no telefone, esperando uma ligação, enfim. Existem as suas exceções. Mas entendam que às vezes nós queremos nos distrair de uma forma deliberada. Nós não nos mantemos no nosso lugar, nós nos conectamos com a palavra do Senhor e nos distraímos. E às vezes um levantar, e às vezes um mexer no telefone, nós perdemos uma chave, uma palavra que vai transformar a nossa vida. Amém? Então vamos ler lá em Mateus capítulo 8, do verso 5, nós vamos ler até o verso 10, que diz assim: Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou. Verso 6, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. Verso 8. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão a eles... Vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isto, e eles os fazem. E o verso 10, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Amém? Aqui nós temos uma passagem bastante conhecida, onde esse oficial, que era um gentil, ele se chega a Jesus e fala que o seu servo estava doente. E o Senhor prontamente fala, vamos até a sua casa. Mas ele já fala, eu não sou digno que entre em minha casa. Veja, irmãos, que nesse momento, aquele homem, que mesmo que não andasse com Jesus, ele entendia o poder da palavra que havia em Jesus. Ele entendia o poder de cura que havia em Jesus. Ele falou, eu não sou digno que entre em minha casa, basta apenas uma palavra para que meu servo seja curado. Então entenda que nós devemos em todo tempo honrar a autoridade que existe sobre as pessoas. E hoje nós percebemos que isso se perdeu ao longo do caminho. Eu não digo nem que seja algo dessa geração, porque se fosse assim, os mais velhos teriam essa consciência de honrar as autoridades, mas eu entendo que seja, esse mau costume seja do tempo atual, de fato, onde a geração anterior, a minha geração, tem se corrompido com a geração atual, e não tem honrado as autoridades. Eu conversava um tempo atrás com um amigo e eu falava que, na minha época de garoto, meus 10, 12 anos, eu morava em Guaianazes e tinha um bar próximo à casa da minha mãe. E aquele bar vivia cheio de homens ali, tinha pessoas até que envolvidas com crime. Mas eu comentava que subia uma viatura com 2 homens apenas. Magrelinhos, franzinos, e colocavam 20 homens ali sob a sua disposição para revistar. Hoje nós não vemos mais isso acontecendo. Hoje nós vemos pessoas se levantando contra autoridades impostas, falando especificamente sobre policiais, são autoridades que representam o Estado, que devem manter a ordem do nosso Estado ou do nosso país, e pessoas se levantam contra esse tipo de pessoas, de uma soberba tal, achando que está no seu direito de fazer tudo e qualquer coisa.
Entenda, esse tipo de coisa não pode estar no nosso meio. Se nós olharmos lá para o Velho Testamento, nós vamos lembrar de uma passagem onde Moisés ele havia sido levantado para conduzir o povo a uma terra prometida. E num determinado momento, um homem chamado Corá, ele se une com outras pessoas. E ali começa um princípio de rebelião na vida daquelas pessoas. E eles começam a falar para Moisés: esse povo é de Deus. Quem te colocou por cabeça sobre esse povo? Quem disse que você, aqui parafraseando, quem disse que você deve governar esse povo? Quem disse que você é autoridade para poder conduzir esse povo? Entendam que Moisés, desde pequeno, ele foi cuidado pelo Senhor. Ele foi levado para ser criado no palácio, e o Senhor, desde pequeno, guardou a vida dele para que naquele dia ele pudesse conduzir o seu povo à terra prometida. Ele não se auto-intitulou um líder daquele povo. Foi o próprio Deus que colocou ele naquela posição. E quando aquelas pessoas começaram a se levantar contra Moisés, a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo ao ponto de falar que iria consumir todo aquele povo. Mas veja, a própria pessoa para a qual eles estavam se levantando contra, em princípio de rebelião, foi a própria pessoa que intercedeu a Deus para que aquele povo não fosse consumido. Entenda, muitas das vezes nós vemos pessoas se levantando contra pessoas que estão orando pela vida dela. Pessoas que se levantam para poder atacar e querem muitas das vezes só mais uma pessoa para poder compartilhar daquele sentimento. Mas aí Moisés intercedeu por aquele povo e foi falar com eles. E chegou um ponto que Moisés orientou aquele povo e falou da seguinte forma: se afaste da tenda de Corá e não toque nem nos seus utensílios, pois senão os seus pecados levarão à morte. O que eu quero dizer com isso, irmãos? E isso é muito forte. Não podemos deixar que esse espírito de rebelião se achegue a nós. Em algum momento nós teremos pessoas ao nosso lado que, movido por esse espírito de rebelião, ele vai querer que você, ou eu, ele primeiro começa de uma forma sutil a falar: olha, o Marcos é isso e aquilo, né? Só querendo um pezinho para que você concorde com ele, que ele está falando a respeito do Marcos. Olha, o Jorlan é isso e aquilo. E vai gerando uma semente de rebelião dentro do lugar. Entendam, o pai desse pecado é Satanás. Ele que começou a rebelião lá no céu. E nós vimos como acabou. Ele e 1/3 dos anjos caíram. E quando esse tipo de pessoa se achegar a você, nós temos que fazer como Moisés falou. Literalmente, se afaste. Se afaste, porque aquilo que está sobre a vida dele vai levar você a pecar também. Devemos combater esse tipo de coisa. Mas chegará um ponto que literalmente nós deveremos nos afastar. Não deveremos desprezar nosso irmão, mas existem pessoas que não devem caminhar ao nosso lado quando tem esse tipo de pensamento. Esse tipo de espírito de rebelião. Mas sabe, irmãos, que tudo isso que nós temos vivido, essa autoridade que o Senhor coloca sobre nós, esse princípio de honra, ele não vem por sentimentos. E eu queria ler com vocês alguns versos lá em Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 17. Porque o reino de Deus, de fato, ele é movido por princípios. Não adianta eu ter um sentimento e achar que aquilo vai mover o coração de Deus. Só vai mover o coração de Deus aquilo que é movido pelo seu princípio. Deus não vai se dobrar por seus sentimentos, pelo seu choro, pela sua esperneação. Não, se existe princípio, Deus vai se mover nesse princípio.
Então, está lá escrito lá em Tiago, capítulo 3, o verso 13. Nós vamos ler até o verso 17. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja, amargura e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, há também confusão e males de todos os tipos. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia da misericórdia e é o fruto das boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Então, nós devemos afastar todo tipo de sentimento contrário. Então, se uma pessoa é colocada para exercer alguma coisa, existe uma direção do Senhor. Sabe, eu estava vendo um tempo atrás um senhor, ele se não me engano, chama Osias, alguma coisa assim. Ele é um engenheiro astronauta. Em uma entrevista, pastor, no programa Roda Viva, ele foi questionado de algo. Eu não sei se vocês já perceberam. O Brasil é o único país que não possui um prêmio Nobel. O Brasil, dentre muitas nações muitas vezes mais pobre que o Brasil, e aí pode haver um questionamento, não existe direcionamento de dinheiro, recursos para estudos. Não, porque existem países que têm menos recursos que o Brasil, e de fato, eles já têm esse prêmio Nobel. E esse prêmio Nobel nada mais é do que uma honraria às pessoas que se destacam por algo que ela faz em favor da sociedade. Seja na paz, na física, na matemática, enfim. Só que esse homem, ele é questionado nesse programa, e eles perguntaram, por que o Brasil é o único país que não recebeu um prêmio Nobel? E ele falou que um dia, num jantar em Estocolmo, ele estava com 2 representantes que indicavam as pessoas ao prêmio Nobel. E ele perguntou, por que o Brasil não recebeu esse prêmio ainda? Ele falou assim que, em um primeiro momento, aqueles homens, eles relutaram em responder. Ficaram assim. E ele fala até na sua entrevista, ele fala assim, mas depois de algumas vodkas, eles se abriram e falaram realmente. E o que ele disse foi o seguinte, o Brasil nunca recebeu um prêmio Nobel porque os brasileiros, eles enterram os seus heróis. Olha que coisa triste. O que ele quis dizer com isso? Muitas das vezes, quando uma pessoa se destaca em algo, que seja, que ele possa ser indicado ao prêmio Nobel, os brasileiros são os primeiros a boicotar aquela pessoa que está sendo indicada. Não existe uma ajuda, um apoio dos próprios brasileiros para que isso avance. O que eu quero dizer com isso? O egoísmo, a inveja é tal que as pessoas preferem que o meu amigo, um brasileiro como eu, ele se destaque ao ponto de receber um prêmio Nobel, ao passo que se eu não sou indicado, que eu não posso receber. E às vezes é isso que acontece nas igrejas. Muitas das vezes uma pessoa ela é alçada a um posto de liderança na igreja, às vezes ela é alçada, é elevada a ser pastor na igreja, e às vezes esse tipo de sentimento pode estar incutido dentro das pessoas. E ela começa a se questionar, começa a falar, porque se fosse eu faria diferente. Porque se eu estivesse tocando o teclado, eu faria de tal forma. Se eu estivesse tocando a bateria, seria de tal forma. Se eu estivesse ministrando, eu estaria fazendo tal coisa. Não, irmão, saibam que, como nós falamos, o reino de Deus, ele vai sempre se mover por princípios. E quando uma pessoa ela é alçada para fazer algo, ela é elevada para fazer algo, existe um direcionamento do Senhor. Como nós falamos no início, o pastor ele não age, digamos assim, pelas próprias mãos.
ele está debaixo de uma submissão. E quando você está debaixo de uma submissão, você tem a legalidade para poder exercer aquele algo. Então não pense que se você estivesse aqui, você foi elevado porque o pastor gostou da sua cara. Não. Se você de fato está aqui, porque existe um direcionamento do Senhor para a sua vida. Nós temos que começar a entender que nós devemos apoiar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós devemos agir em favor daquelas pessoas para que as coisas comecem a fluir, para que o reino de Deus avance. Nós fazemos aqui para a autopropaganda, nós que nós fazemos aqui para propagar o evangelho do Senhor. E se palavras são direcionadas para você e para mim, é para que exista um crescimento em nossas vidas. Nós não devemos viver uma vida apartada, sem um regramento, sem um direcionamento. Porque sem Deus nada nós podemos fazer, nós somos nada. E quando nós de fato caminhamos debaixo dessa autoridade, nós temos a proteção espiritual de Deus. Então, nós vemos que lá em Efésios, no capítulo 1, não precisa nem colocar, nós temos algumas instruções para as nossas vidas, que diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E no verso 3 diz: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa sobre a terra. Então aqui nós vemos o primeiro mandamento com promessa sobre as nossas vidas. E infelizmente nós temos visto coisas que têm nos assustado de uma forma terrível. Nós vemos pais que não honram os seus filhos. Nós vemos filhos que não honram os seus pais. Nós vemos filhos que entram com um espírito de rebeldia contra os seus pais, ao ponto de falar que não vão acatar aquilo que eles estão falando. Eu vi esses dias uma mulher dando uma entrevista de que ela teve relação com seu filho para produzir um programa. E ela justificava aquilo como se fosse algo natural. Ela falou: não, nós fizemos isso de uma forma profissional. Como se isso desse legalidade para aquilo que ela está fazendo. Veja a que ponto nós chegamos. Onde os filhos não mais honram os seus pais. Sabe, irmãos, quando nós falamos em honra, honra muitas das vezes é você abrir mão das suas próprias vontades. Sabe, quantas vezes eu já tive situações que eu queria fazer algo e eu recebi uma direção para não fazer aquilo. E como é duro você abrir mão da sua vontade. Porque no seu entendimento, na sua cabeça, no seu imediatismo, aquilo é o melhor para se fazer. Mas eu costumo falar, inclusive para os meus filhos, enquanto pais, nós orientamos. E constantemente eu estou com ele à mesa falando com eles, explicando. E eu sei que muitas vezes eles não gostam. Porque eu posso perceber no olhar deles, até no jeito que eles se comportam. Mas sabe de uma coisa? Eles obedecem. Por mais que eles não gostem, eles obedecem. Porque aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós já vivemos no passado, serve como exemplo para a vida deles. Aquilo que nós erramos no passado, nós não deixamos que eles venham errar agora. Mas é lógico, nós damos o conselho. Assim como Deus nos direciona, usa pessoas para falar aos nossos corações, falar às nossas vidas, cabe a nós decidir, eu vou tomar isso para a minha vida, ou eu vou seguir um caminho contrário. Mas uma coisa é certa, se nós, ainda que nós não obedeçamos, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós vamos colher. E isso não é opcional. Isso não é opcional. O opcional é a gente plantar. Eu tenho a opção de plantar ou não plantar aquilo. Mas o colher é obrigatório. Se eu plantei desobediência, eu vou colher desobediência.
Se eu não quis ouvir como eu falo com os meus filhos, se eles não quiserem me ouvir e fazer coisas contrárias, eles vão colher aquilo que eles estão plantando. Sabe, e como é bom a gente receber um reconhecimento, ainda mais como pai. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Essa semana e por esses dias tem sido muito corrido sobre a minha vida. E essa semana eu estava tão cansado e às vezes vem aquele sentimento, irmãos, nós somos seres humanos. Se eu chegasse aqui e falar para vocês, olha, eu não tenho sentimento nenhum, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, eu estaria mentindo. Às vezes vem sentimento sobre as nossas vidas e nós queremos, sabe, a gente fala ao Senhor, Senhor, eu estou cansado, e você fica se perguntando, é realmente isso? Eu estou no caminho certo? Será que é isso? A diferença é que, quando vem esse sentimento, nós nos abatemos, pois sabemos que existe um Deus que nos sustenta. Em algum momento, Ele vai te dar o escape por aquilo que você está vivendo. E eu lembro que essa semana eu estava no trabalho, estava um pouco chateado. De repente, eu recebi uma mensagem da minha filha. Era um videozinho, mas que falava sobre a importância do pai e aquilo que ele fazia para a sua família. A forma como ele se dedicava pela sua família, que muitas das vezes as pessoas nem veem, as pessoas não percebem. Sabe, às vezes quanto sofrimento nós temos, e não falo isso para vangloriar ou se vitimizar, mas quantas coisas nós às vezes deixamos de lado em favor do sonho dos nossos filhos, o sonho da nossa família. E entendam, esse é o papel do pai realmente, é poder suprir a sua família, é poder sustentar, é ser o provedor da sua casa, é ser o profeta do seu lar, é aquele que intercede, aquele que busca, aquele que está a todo tempo, sabe, sem uma palavra de desânimo, fala, será que vai dar certo? Vai dar certo, lógico que vai dar certo, sabe? E eu sei que, quando nós falamos aqui que honra não tem nada a ver com dinheiro, com aquilo que nós podemos dar necessariamente, eu vi aquilo na minha filha. Uma simples mensagem, um videozinho. Ela não falou nada, mas aquilo ali mudou a chave do meu dia. Transformou, trouxe alegria ao meu coração. Porque eu vejo o reconhecimento na vida da minha filha, dos meus filhos, da minha esposa, por aquilo que eu tenho feito. Às vezes nós nos abdicamos de um algo em favor deles. Hoje a minha esposa não pôde estar aqui com a Letícia, porque teve que ajudar a minha cunhada no interior. Mas às vezes é assim, às vezes a gente abre mão daquilo que nós queremos, ou até que podemos, em favor dos nossos filhos. E o reconhecimento vem, nós cremos que vem. Aleluia. Mas de fato, a honra ela tem que ser estendida não apenas para uma pessoa ou outra pessoa. A honra ela deve ser estendida a todas as pessoas. O próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 17 e 18, diz o seguinte. Lá no verso 17 diz o seguinte: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Senhor. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordado ou justo, mas também ao perverso. Sabe, irmãos, nós devemos honra a todas as pessoas que estão ao nosso lado. Isso não se trata-se de posição social, não se trata de um status, mas é um ordenamento que o Senhor deixa para nós, para que eu possa honrar aquele que está ao meu lado, que eu possa me dedicar a Ele também, naquilo que for necessário. E de fato, viver no princípio da honra, ela vai atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente fala de honra, a gente tem algumas lições que elas nos trazem. E uma delas fala sobre autoridade, que toda autoridade vem de Deus. Lá em Romanos capítulo 13, poderia colocar para mim, por favor? Romanos capítulo 13, no verso 1, por favor. Que diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus.
e aquelas que ocupam cargos de autoridade foram ali colocadas por Deus. Então, de fato, sabemos que toda autoridade vem do Senhor. Não existe uma autoridade que não seja por permissão do Senhor. Então, nós, como cristãos, entendendo o princípio dessa palavra, nós temos que sujeitar essas autoridades. Sabemos que, de fato, que existem autoridades imperfeitas, né? E muitas das vezes não concordamos, às vezes, com aquilo que elas fazem. Mas não cabe a nós ter um espírito de rebeldia, ao ponto de querer se rebelar e falar assim, não vou honrar essa autoridade. Porque nós estaríamos indo contra a própria palavra do Senhor. Se nós entendemos que essa autoridade foi constituída por Deus e nós a resistimos, nós estaremos em rebeldia ao próprio Senhor. Nós estaremos contra aquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas. Então nós sabemos e entendemos que a autoridade vem de Deus, toda autoridade vem de Deus. Um segundo ponto diz que quem não honra não pode exercer autoridade. E aí eu queria voltar no versículo inicial de Mateus 8, no verso 8 até o verso 10. Mateus 8. Eu vou ler aqui então. Então diz assim: o oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Verso 9. Sei que porque estou sob a autoridade dos meus superiores, eu tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão a eles, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isso, e eles o fazem. E o verso 10, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Então, de fato, aqui nós vemos que aquele oficial, ele, hoje, se nós compararmos um oficial centurião, seria como se fosse um capitão, na nossa linhagem atual de militarismo. E ele entendia a autoridade, porque ele vivia debaixo de uma autoridade. Mesmo naquele local onde ele servia ao rei, ele tinha superiores acima dele e também tinha pessoas que eram subordinadas a eles. Então ele entendia esse princípio de autoridade. Mas veja que Jesus ele fala que ele ficou admirado, porque ele entendeu que aquele homem, mesmo não caminhando com Jesus, ele entendia esse princípio de autoridade. Sabe, irmãos, eu também vivi por muitos anos no militarismo. Eu lembro que quando eu cheguei em 94 no Corpo de Bombeiros, eu fui trabalhar com um primo meu. Então eu era soldado e ele era sargento. E às vezes a gente ia junto, a gente ia no mesmo carro, a gente ia conversando. Quando chegava no quartel, virava a chave. Ele era sargento e eu era soldado. Então eu me portava como tal. Eu nunca questionei uma ordem dele ou me posicionei contra as ordens que ele colocava para mim. No militarismo nós falamos que toda ordem de fato deve ser cumprida no militarismo. Só existe uma exceção que diz que a ordem manifestamente ilegal nós não cumprimos. Por exemplo, se eu falar para o Marcos, pega essas cadeiras daqui e coloque para lá. Por mais que não faça sentido, ele tem que executar. Não existe margem para questionamento. Ao ponto que, se o Marcos não cumprir, ele comete um crime militar e está passivo de ser preso. E quando a gente fala preso, é cadeia mesmo. Então não existe margem para interpretação. Diferente de eu falar para ele, Marcos, levanta e dá um tapa no Guilherme. Marcos vai e dá um chute no pastor. É uma ordem manifestamente ilegal, então ele não vai cumprir. Está tudo bem. E eu sei que o tempo foi passando e eu fui ascendendo na minha carreira e cheguei ao posto de oficialato. E eu tinha pessoas abaixo de mim que eu falava para elas fazer, faça isso, e elas faziam, tinham que fazer. E isso é o princípio da autoridade.
Aqui nós estamos falando de uma autoridade terrena, onde um homem tem uma ascensão sobre o outro, ou nós somos subordinados aos nossos chefes. Mas aqui nós estávamos falando de uma autoridade diferente, uma autoridade espiritual, onde aquele centurião, ele via em Jesus, de fato, uma autoridade sobre demônios, autoridade sobre as enfermidades. E com a sua palavra que ele falou, basta apenas uma palavra, ele mostrou ter mais fé do que aqueles que andavam com o próprio Jesus. Sabe, irmãos, que às vezes existem pessoas que estão na caminhada dia a dia. Houve uma palavra de poder aqui nesse lugar. Houve uma palavra que transforma suas vidas. Houve palavras que te impulsionam a fazer coisas que aos olhos naturais não aconteceriam. Sabe, nós estamos vendo uma situação diferente e nós, pelo poder da palavra de Jesus que há em nós declaramos palavras contrárias. Sabe, nós, quando estamos aqui no ajuntamento de oração, pessoas vêm aqui e pedem orações, tal fulana está com enfermidade. Nós oramos declarando que aquela enfermidade está sendo curada naquele momento. Porque se nós não acreditássemos, nós não orávamos nesse sentido. Nós declaramos ao ponto de ir contra aquilo que os médicos colocam. Nós não somos contra a medicina, mas nós cremos no poder da palavra que transforma. E exatamente naquele momento, aquele centurião que não andava com Cristo, mas com certeza ele ouviu falar de Jesus Cristo. Ele falou, basta apenas uma palavra. E quantas pessoas estavam na caminhada próxima de Jesus, estavam na multidão, e não tinha essa mesma fé que aquele centurião teve. E quantas pessoas estão em nosso meio, têm ouvido essa palavra e não creem no poder dessa palavra? Quantas pessoas estão sendo expostas dia após dia, culto após culto, e mesmo assim se comportam como se fosse uma pessoa que não crê, que não está com Jesus, que não anda com Jesus? Esse tempo passou, esse tipo de pensamento não pode mais existir em nossas vidas. Como eu falei, nós podemos estar sendo atacados dia após dia com pensamentos contrários. Podemos em algum momento até esmurecer, mas saiba que em momento algum nós podemos retroceder. Não podemos dar um passo para trás. Porque o inimigo das nossas vidas, ele quer justamente isso, quer fazer com que você retroceda. E se você está sendo exposto dia após dia nessa palavra, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua palavra tem que ser exatamente ao contrário daquilo que você está vendo. Se você está vendo doença, você declara cura. Se você está vendo uma porta fechada, desemprego, você declara portas abertas. Se você está vendo escassez, está vendo a sua conta no vermelho, você declara recursos chegando para a sua vida. Falamos aqui dia após dia. Nós nos baseamos por aquilo que nós vemos, nós nos baseamos por aquilo que nós cremos. E se você tem visto coisas contrárias acontecendo, declare. Declare sobre a sua vida, declare mudança. Declare mudanças de comportamentos, de atitudes. Porque você só vai falar aquilo que seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de incredulidade, é isso que você vai falar. Aleluia. Então, de fato, como tem sido o nosso comportamento perante a nossa liderança? Qual tem sido o seu comportamento diante do seu chefe, dos seus superiores? Porque muitas das vezes nós nos reportamos aos nossos chefes dos nossos empregos. Como você tem se portado diante da sua liderança aqui nessa igreja? Diante do pastor? Você tem sido aquele que pega junto e fala, não, vamos para cima? Ou você tem sido mais um corá da vida se rebeliando contra aqueles que estão acima de você? Aleluia.
Lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 57 e 58, diz o seguinte: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Sabe, irmãos, isso aqui é muito importante. Às vezes nós não consideramos e não honramos os ministros que aqui estão. Sabe, assim como Jesus falou que ele não pôde fazer muitos milagres ali, não foi pela falta de poder que havia em Jesus. Foi por causa da incredulidade que aquele povo vivia. E se muitas das vezes você não tem recebido, não tem visto coisas acontecendo na sua vida, faça uma autoanálise. Será que de fato você tem considerado os ministros que aqui estão? Será que você tem considerado a sua liderança? Será que você tem considerado o seu irmão que está do seu lado? Sabe, sabemos que nós temos autoridade suficiente para orar por nós mesmos e declararmos coisas diferentes sobre nós. Mas haverá momentos em que Deus usará o irmão que está ao seu lado para orar por você, para trazer uma palavra para você. E sabe que no momento que você menos espera, uma palavra vinda do alto vai chegar para você. Então não desconsidere, porque quando Jesus falou que o profeta ele não tem honra na sua casa e não pôde fazer muitos milagres ali, foi por conta disso. Porque nós olhamos e falamos assim, o Jorlan é café pequeno, eu quero ver o pastor pregando. Sabe? Às vezes desconsidera o ministro que está aqui na frente. Como nós falamos, Deus usa as pessoas da maneira como Ele quer e como a pessoa é. Não adianta eu chegar aqui e querer fazer um performance, será apenas performance. Entenda, o Senhor usa as pessoas da maneira como Ele quer e da maneira que elas são. E você vai receber do mesmo jeito. Porque nós não trazemos uma palavra que fomos nós que escrevemos. Eu fiquei 10 minutos na minha casa, eu falei assim, deixa eu fazer um texto aqui para fazer. Não. Tudo está baseado nas escrituras. E quem dá o aval sobre essa palavra, quem dá aval sobre as escrituras, não sou eu, é o próprio Senhor. Eu tenho um temor muito grande. Eu falo, Senhor, se o Senhor está me colocando para ministrar, eu sei que é o Senhor quem vai me sustentar. É o Senhor quem vai me conduzir. Às vezes nós fazemos anotações, colocamos alguns textos. Quando chega aqui, Deus move de uma outra maneira. Tem muitas coisas que estão aqui que eu não falei porque Deus me moveu a falar outras coisas. E é assim que acontece em nossas vidas. Mas, de fato, o nosso discurso sempre vai revelar honra ou desprezo sobre as nossas vidas, né? Então, lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 8, verso 9, e eu já vou lendo para a gente adiantar um pouco, diz o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha que triste nós fazermos uma autorreflexão e vermos que isso acontece nas nossas vidas. De fato, eu só fiz uma encenação, falei algumas palavras para o pastor, dei um abraço nele, mas o meu comportamento não reflete aquilo que eu falei. Apenas palavras que não mudam nada. Talvez eu poderia enganar o pastor, assim, o Eduardo realmente me ama, ele honra a minha pessoa. Mas quem está vendo isso é o próprio Deus. É Deus quem conhece a sinceridade no seu coração. Se você está fazendo isso para se autopromover perante pessoas, ou se você está fazendo isso impulsionado por aquilo que Ele realmente colocou no seu coração, e você vive aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Que nós não sejamos essas pessoas que adoram a Deus apenas por lábios. Que chegam aqui, no momento de louvor, levantam suas mãos, choram, caem no chão, correm,
dá 3 piruetas, e quando da porta para fora, começa a falar palavrão, começa a xingar, começa a esbravejar. Não podemos ter esse tipo de comportamento em nossas vidas. A nossa atitude deve refletir aquilo que o nosso coração está cheio. Se de fato eu falo que amo meu irmão, é porque eu amo meu irmão. Se de fato eu falo que eu amo meu pastor, eu amo meu pastor. Agora, coisas contrárias a isso, simplesmente estaremos vivendo uma vida de mentira. Um terceiro ponto que essa palavra nos ensina, que diz que a desonra expõe e a honra protege. Nós lembramos que, de fato, aquela passagem que o próprio pastor Roberto leu aqui na semana passada, falando sobre Saul e Davi. Onde Davi estava numa caverna e Saul, ele estava próximo a Davi, e Davi teve a oportunidade de agir com as próprias mãos. A palavra fala que o Senhor colocaria os inimigos de Davi nas suas mãos, e ele faria o que bem entendesse. Sabe, muitas das vezes nós temos essa autojustiça dentro de nós, querendo que, às vezes, a justiça de Deus seja comparada à nossa. E não é assim que funciona. Então nós vemos nesse texto que, mesmo que Davi tivesse a oportunidade de ferir a Saul, ele não o feriu. Ele apenas cortou parte do seu manto ali. E mesmo assim o peso veio sobre a vida dele. Quantas das vezes pessoas estão ao nosso lado, às vezes pessoas que nos feriram, e nós queremos agir da mesma maneira. Nós queremos colocar nossa autojustiça, como se nós fosse acima de tudo e de todos para poder fazer justiça com as nossas próprias mãos. E nós sabemos que muitas das vezes o nosso comportamento deve ser completamente ao contrário. Sabe, aqueles que muitas vezes nos ofendem, falam palavras contrárias sobre as nossas vidas, nós temos que nos colocar numa posição de orar em favor daquela pessoa, para que Deus faça uma transformação, para que haja mudança, para que um novo aconteça. Sabe, isso me faz lembrar também a passagem de Noé, que ele bebeu e também ficou nu, e um dos seus filhos, vendo aquela situação, zombou, riu daquilo. Mas os seus outros 2 filhos, eles o cobriram e protegeram a nudez, a vergonha do seu pai. E a palavra fala que veio condenação sobre a vida daquele filho que expôs o seu pai daquela forma. Sabe, a desonra sempre trará consequência para as nossas vidas também. Que a gente possa, de fato, sempre se pautar pelo princípio da honra, que é aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Um quarto ponto que a palavra nos ensina, eu sei que já extrapolei um pouco o limite aqui, mas diz o seguinte: a língua revela o nível de honra do coração. Em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use também suas palavras e você será recompensado. Então, irmãos, na palavra há vida. Nós sabemos que Deus fez tudo através da palavra. Ele criou tudo aquilo que nós vemos hoje, foi criado através da palavra do Senhor. Então, através da sua palavra há poder. Então, nós devemos sempre declarar vida sobre as pessoas. Não podemos declarar nada contrário daquilo que a palavra tem nos ensinado. Falar de forma negativa, ficar murmurando, resmungando, reclamando das coisas que às vezes estão ao nosso lado. Sabemos que às vezes é difícil, nem tudo sai da forma como nós gostaríamos que fosse. Mas existe um tempo determinado para tudo. Existem situações que é para o nosso próprio crescimento. E lá na frente você vai entender aquilo que o Senhor tem feito para a sua vida. O quinto ponto diz: a recompensa da honra é a confiança e promoção divina. E está lá em Lucas capítulo 16, verso 10. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes coisas.
mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Então sempre haverá uma recompensa, irmãos. Porque por mais que seja pequeno, por mais que você possa não dar o devido valor, Deus sempre vai estar olhando aquilo que você faz. Uma coisa que sempre vem à minha cabeça, e quando eu estou no meu local de trabalho, eu vejo as pessoas querendo tirar vantagem de tudo aquilo que elas fazem. Às vezes elas chegam mais tarde e querem levar vantagem sobre aquilo. Não fazem o que deveriam fazer. Sabe, o tempo que ela deveria executar um serviço, elas estão usando aquele tempo para fazer algo para benefício próprio. E sabe, quando eu estou no meu trabalho, sempre vem essa palavra na minha cabeça. Porque se eu estou naquele local, eu tenho que honrar a Deus, porque foi Deus que me colocou naquele local. Se eu faço algo contrário àquilo que eu deveria fazer, eu não estou desonrando a pessoa, o meu chefe. Eu estou desonrando o próprio Deus. Porque se eu achar que é normal, uma pequena coisa no meu serviço, eu vou sair mais cedo sem autorização, talvez seja uma pequena coisa. Mas essa pequena coisa ela vai evoluir para um algo maior, para um algo maior, para algo maior. E chegará um tempo que você não vai ter mais diferença daquilo que é pequeno, daquilo que é grande. Para você tudo será normal. O fazer o errado será normal na sua vida. E a honra para com o seu superior, a honra para com o seu amigo do lado, estará deficiente. Então se baseie nas pequenas coisas. Irmãos, de fato, então, aqui já concluindo para o final e o grupo de louvor já pode subir. Então nós entendemos que a honra, ela não é opcional no reino, é um mandamento espiritual. Quem honra pessoas, honra a Deus que as estabeleceu. A maior prova de maturidade espiritual é a capacidade de honrar, mesmo quando é difícil. Sabe, às vezes aqueles que, como eu acabei de falar, às vezes aqueles que se levantam contra nós, e você, às vezes, ter que orar por essas pessoas, não parece difícil, às vezes? Estou orando por uma pessoa que quer o meu mal, mas não compete a nós julgar, compete a nós a executar. Porque a recompensa não está vindo daquele por quem você está orando, por aquele que você está intercedendo. A recompensa vem do Senhor. E entendam de vez por todas o princípio da honra sobre a sua vida e a vida das pessoas. A honra sempre vai liberar proteção sobre a sua vida. Por mais que nós possamos até vezes estar em ambientes hostis, sempre haverá uma proteção do Senhor sobre a sua vida. Talvez você esteja numa empresa e essa empresa está passando por um corte, ajuste de funcionário, e você pode até na sua visão natural, eu vou ser demitido, eu vou ser cortado junto. Existe uma proteção do Senhor. E ainda que você saia desse lugar, eu tenho certeza que Deus vai estar te levando por algo melhor, para que você possa fazer. E nesse momento de reflexão, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, refletir. Será que eu, nessa caminhada, eu tenho desonrado alguma pessoa? Ou será que eu não tenho dado o devido valor à pessoa que está ao meu lado? Será que de fato eu tenho considerado novamente a vida do meu pastor que tem se colocado no estreito, que tem intercedido por mim? E você às vezes nem sabe, durante as madrugadas, durante os períodos de oração que tem aqui, será que de fato eu tenho honrado a vida dos meus irmãos que têm se dedicado ao ministério de louvor? Será que de repente eu tenho considerado que eles chegam aqui muito antes, às vezes 2 horas, 3 horas antes, para poder ensaiar e entregar um louvor perfeito e agradável ao Senhor? Será que eu tenho considerado o meu irmão que está do meu lado, lado a lado aqui, caminhando, me ajudando, sustentando, trazendo uma palavra, sabe, uma palavra de ânimo? Olha, nós vamos vencer, vamos caminhar, vamos estar juntos. É um momento de reflexão. Eu já falei aqui em outras oportunidades,
mesmo antes de eu ter esse ensinamento da palavra sobre honra, isso já estava dentro de mim, porque eu sempre honrei os meus pais. E sabemos que quanto mais velhos eles ficam, mais turrões eles ficam, não é assim? E confesso a vocês que já exortei a minha mãe, que está viva ainda, já falei algumas coisas para ela, mas eu falo em amor. Nunca desonrei a vida dela. Já cheguei a falar para vocês que meu pai viajava por muito tempo, ficava 30 dias fora, 40 dias fora, e eu não via a hora que meu pai chegava em casa. E quando ele chegava, ele sentava na cadeira, eu tirava o sapato dele, eu tirava a meia dele, e mal eu sabia que aquilo ali já era o início de um princípio de honra. Eu honrava a vida do meu pai. Sabia que ele chegava cansado do trabalho, sabia que ele chegava exausto do trabalho. E eu lembro que aonde ele estava, no período de folga que ele estava em casa, qualquer coisa que ele ia fazer, se ele fosse colocar um prego na parede, eu tinha que dar uma martelada naquele prego também. Eu estava lado a lado com ele. Sabe, irmãos, que esse tipo de ensinamento, que esse princípio que Deus estabelece sobre as nossas vidas, ele nunca caia, nunca se perca no nosso meio. E saiba que você honrar a vida de uma pessoa não quer dizer que você está se rebaixando. Longe disso. Você nunca vai se rebaixar. Porque quando existe um princípio, existe uma autoridade, existe uma permissão. E se você honra, Deus sempre vai estar validando aquilo que você está fazendo. Se coloque de pé, irmãos. A minha oração nessa manhã é que, de fato, a honra tem que ser algo que deve estar embutido na nossa vida dia após dia. Não espere que o ministro mova você a fazer isso. Nem vou falar para você sair para poder orar para a vida de uma pessoa, mas isso tem que estar dentro de você. Esse princípio tem que estar dentro da sua vida. Você tem que estar sendo movido a todo tempo a fazer coisas que às vezes você... Será que é isso mesmo? Não importa quem está do seu lado. Porque se foi Deus quem direcionou você a fazer isso, Ele vai estar com você. E palavras vão vir à sua boca para você declarar sobre a vida das pessoas. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, ó Senhor meu Deus, por esta manhã. Engrandecemos o teu santo nome, Pai, porque sabemos que tu és conosco. Honramos a tua presença nesse lugar, Senhor. Te exaltamos por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós cremos que foi estabelecido sobre as nossas vidas, Pai, um princípio básico, Pai amado. E coloca sobre nós, Senhor meu Deus, chaves que abrirão portas. Pai, pensamentos serão mudados a partir desse momento, Senhor meu Deus, em que essas pessoas, ó Deus, têm em suas vidas o princípio de honra estabelecido sobre as suas vidas. Pai, leva nossa mente cativa à obediência à tua palavra, a fazer e a executar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Deus. Pai, quando nós honramos uma pessoa, Pai, nós nos trocamos de uma situação de submissão pejorativa, Pai. Mas entendemos que esse princípio, ele vem do Senhor. Ele tem colocado sobre nós, Pai amado, bênçãos sem iguais. Pai, eu quero declarar sobre a vida das pessoas que aqui estão, ó Senhor Deus. Pai amado, atitudes novas, Pai. Rompimentos, ó Senhor Deus, que muitas vezes tenha travancado as suas vidas, impedindo que elas possam avançar, ó Deus. Nós declaramos, ó Pai amado, que nós viveremos o sobrenatural do Senhor, Pai, simplesmente porque nós mudamos a chave, Pai. Mudamos o entendimento de um princípio simples e básico sobre nós. Pai, nós declaramos as tuas bênçãos sobre nossas vidas, meu Pai. E acima de tudo, honramos a tua presença, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar e que o Senhor possa receber, Pai, a nossa adoração,
o nosso louvor, Pai, e toda a nossa honra. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus.